em geral, assim, ela está correta a decisão. Né? Por quê? Porque você está no momento em que dois problemas surgiram. Um está sendo muito falado, o outro eu não vejo ninguém na mídia tocando. Tem uma dimensão do problema, é que Bolsonaro estava dando sinais que poderia fugir. Poderia se evadir do efeito da jurisdição penal, saindo do país, ou pedindo asilo em alguma embaixada. Só para lembrar as pessoas, quando se pede asilo numa embaixada, caso o país que recebe o pedido de asilo deu asilo, o Brasil, por tratados internacionais, é obrigado a dar salvo-conduto para a pessoa pegar um avião e ir embora do país. O Brasil não tem alternativa. Por tratados internacionais, por exemplo, se ele entrasse na embaixada da Hungria ou dos Estados Unidos e obtivesse um asilo político, o Brasil era obrigado a deixar ele pegar o carro, ir até o aeroporto, pegar um avião e ir para o país que deu asilo político para ele. Então, essa história de que pegar o passaporte dele é impossível ele fugir, não um ex-presidente da República que pode pedir asilo numa embaixada. Então, tanto que, preocupado com isso, o ministro Alexandre determinou que ele não pode se aproximar a menos de 200 metros de qualquer embaixada. Então, havia essa possibilidade real. E isso a lei prevê claramente, inclusive como possibilidade de prisão preventiva. E, além disso, Florestan, uma outra dimensão também, a lei prevê a possibilidade de prisão preventiva também nas hipóteses em que houver perigo à ordem econômica do país. Veja, não houve só um perigo, houve um ataque imenso à ordem econômica do país por Trump, alegando que fazia isso para evitar que Bolsonaro fosse processado. Veja que não é Bolsonaro nem ser condenado, é ser processado. Qualquer um de nós, cidadãos, podemos ser processados, mesmo inocentes. Ser processado é um ônus da cidadania, ser investigado é um ônus da cidadania. Né? Qualquer um de nós. Então ele está querendo se colocar como um aristocrata, e Trump está apoiando isso, né? Como um sujeito que é acima da lei. Né? Então, na realidade, existem essas duas dimensões. Uma ameaça à integridade, à eficácia do processo, porque ele ameaçava fugir, né? Ele dava sinais disso. E, do outro lado, também a necessidade de se proteger, a meu ver, a ordem econômica, que está previsto em lei expressamente como motivo para a prisão cautelar, quando houver sequer ameaça à ordem econômica, quanto mais um ataque como esse que está vendo. E aí entra a minha única crítica que eu tenho à decisão, é não ter determinado a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. Não é o fato dele estar no exterior que quer dizer que tem alguma coisa a ver com a decretação de prisão preventiva. Se decreta a prisão preventiva, se o Supremo já tem decisão de que parlamentares podem ser presos sem autorização do parlamento em certas situações especiais, foi o caso do Delcídio, aquele senador, né? Mas, de qualquer forma, independentemente disso, poderia mandar para a Câmara, etc., tal, na hora adequada, quando fosse fazer a prisão. Né? Agora, poderia pedir e determinar alerta vermelho, pedir para a Interpol estabelecer o alerta vermelho. Ele não poderia sair dos Estados Unidos, no caso. Né? Provavelmente os Estados Unidos iria acolhê-lo, por causa de questão política, mas ele não poderia sair de lá. Né? Então, mas isso é uma outra questão também, o que acontece de fato. O importante é que, juridicamente, eu não vejo motivo para não decretar a prisão preventiva dele. E aí, no caso, é prisão preventiva mesmo, não é o que foi feito com o Bolsonaro, que é a mera tornozeleira, porque ele está no exterior e já declarou de público que não volta ao Brasil por medo de ser preso, ou seja, querendo se evadir da jurisdição penal. Então, ele já está numa situação de vamos dizer, de uma pretensão de se evadir. Não que ele esteja evadido, porque é uma ordem de prisão contra ele, mas de uma pretensão. Né? Então, nesse caso, eu acho que teria que ter a prisão preventiva mesmo. No caso do Bolsonaro, a prisão preventiva não foi decretada corretamente, porque a justiça sempre deve adotar, e isso é uma regra geral do processo penal, a medida menos constritiva da liberdade, se ela for eficaz para acautelar o interesse que tiver em jogo. O Supremo considerou que, para acautelar o processo, impedindo a fuga, e, por outro lado, proteger a ordem econômica, bastava a tornozeleira no Bolsonaro. Então, foi correta, ponderada, equilibrada, não tem o que se falar. Né? Se eles não quisessem esse tipo de problema, que não fizessem esse papelão que estão fazendo nessa. E queria insistir o seguinte: nos Estados Unidos, qualquer pessoa, qualquer jornalista, por exemplo, que critique uma decisão judicial, se o juiz achar que a crítica prejudica a investigação ou o processo, é decretado contempt of court. A pessoa é presa por 18 meses sem direito à defesa ou inquérito. Ou pelo menos é aberto um processo criminal. Né? Quer dizer, lá nunca, é inimaginável nos Estados Unidos ficar solto um sujeito que fez o que o Eduardo Bolsonaro fez, o que o Jair Bolsonaro fez. É impossível, lá não haveria possibilidade disso. Eles já estariam presos, não é que estariam com tornozeleira eletrônica, não. Quer dizer, então, eu só queria colocar isso, quer dizer, é uma situação que os Estados Unidos não pode querer exigir da gente o que ele nem de perto faz. Os Estados Unidos têm dezenas de casos de jornalistas presos, porque em audiência criminal não entregaram o nome da sua fonte, algo que nunca houve no Brasil no período democrático. Né? Vejam que quando gravaram os assessores do ministro Alexandre, ele nem convocou o jornalista que soltou a notícia, o Glenn Greenwood, para não constrangê-lo, porque reconhece o direito de fonte, falou isso expressamente na decisão. Nos Estados Unidos isso não existe. O jornalista comparece a uma audiência pública e não entrega o nome da fonte, ele é preso,
sem direito a inquérito ou processo por 18 meses. Aqui no Brasil, você precisa ser condenado a 10 anos de cadeia para pegar 18 meses em regime de reclusão. Quer dizer, então, vejam, é um absurdo. Os Estados Unidos estão querendo interferir na nossa soberania, determinar o que o nosso judiciário deve decidir e contrário à sua própria postura nessas questões. Veja, Bolsonaro era para estar preso hoje, gente. Atentar contra a ordem econômica nacional, que nem esse filho dele, teleguiado por ele, como está demonstrado no inquérito, fez, é motivo para prender uma pessoa. O judiciário foi extremamente intolerante, deixa ele pôr tornozeleira, né? Estabelece restrições, não fala com isso, não fala. Ele pode sair de casa de manhã e voltar no fim da tarde, durante os dias da semana, né? Quer dizer, é um sujeito que está com uma tolerância em relação a ele muito grande. E vamos dizer, essas condutas que levaram ele a ter esse tipo de restrição são assumidas publicamente. O filho dele assume claramente que está querendo coagir o judiciário brasileiro usando de influência que tem junto ao governo norte-americano. E Trump declara isso formalmente. As pessoas ficam querendo imaginar, não, mas o Trump fez isso, no fundo é por causa do BRICS, no fundo é por causa... O Trump declarou por que fez. Ele fez porque ele quer dar poderes de príncipe ao seu amigo Jair Bolsonaro, seu aliado. É isso, ponto. Só tem direito a não ser processado, não ser investigado, o príncipe. O cidadão numa república tem o dever de submeter investigações e processos. Isso não é de hoje. Isso vem de 5 séculos antes de Cristo. O governo de Crisênenes, né, que fundou a democracia ateniense. Nós estamos falando de 2.500 anos em que as coisas são assim, né? A exceção a isso é quando você tem um imperador absoluto. O príncipe, que é o primeiro cidadão, né? Príncipe é uma palavra que vem desse conceito, né? Em que ele não precisa submeter aos deveres dos demais cidadãos. É o primeiro cidadão, o príncipe. É o que ele está querendo. Porque não tem cabimento. Eu posso ser inocente, mas se eu sou processado, eu tenho que responder o processo. Não tenho, mesmo sendo inocente. Eu vou lá ter que provar minha inocência. Perdão, eu vou lá submeter o processo e vão ter que provar minha culpa. Não vão conseguir, vou ser inocentado. Mas me submeter ao processo eu tenho. Né? Pois essa gente foi provocar o presidente do país mais poderoso do mundo para sancionar todo o povo brasileiro, toda a sociedade brasileira, os nossos empresários, nossos trabalhadores, nosso povo pobre, as pessoas ricas do Brasil, o povo inteiro. Foi sancionado para poder liberar o Bolsonaro. Né? Eu vi um meme outro dia, Florestan, que eu achei genial. O Bolsonaro achava que as vidas que eram, e a saúde pública na pandemia, aquelas vidas não deveriam ser poupadas com o sacrifício da economia. A economia não deveria ser sacrificada para salvar vidas. Agora, para salvar a pelinha dele, dane-se a economia, dane-se o povo brasileiro. Quer dizer, é um sujeito com desvio de caráter muito evidente, uma psicopatia que é muito evidente. Isso, óbvio, é outra água em relação a Lula. É muito diferente. Né? E, obviamente, isso se reflete no comportamento que ele tem junto às instituições brasileiras. Ele quer que se dane. O Eduardo Bolsonaro falou, não me importa o que o povo brasileiro vai achar. O que ele quer dizer? Dane-se o povo brasileiro, dane-se a democracia brasileira, dane-se as nossas instituições, o importante é salvar papai.